Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, na nossa última mensagem do ano de 2020. Última mensagem neste ano difícil, né? Esse ano que trouxe tantas coisas diferentes para nós, para o nosso dia a dia, mas um ano que está sob o controle do nosso Deus, que está cuidando de nós, das nossas famílias, está efetivamente nos abençoando. O que nos falta é ver esta bênção, ver a atuação do Senhor em nosso favor. Amém? Na mensagem anterior, eu falei a respeito de um versículo que consta da Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, aonde o Senhor Deus fala através do profeta que maldito é o homem que confia no homem, né? Esse homem que confia no homem torna-se amaldiçoado e na sua maldição ele não consegue ver o bem, né? Por mais que o bem, por exemplo, seja Deus, o próprio Deus, né? A presença do Senhor é maravilhosa. Amém? Hoje nós desejamos, nesse que é o último dia, dia 31 de dezembro, nos achegar até você dentro da nossa saga, a saga em busca da bênção do conhecimento de Deus, da presença do nosso Deus em nosso favor, à medida em que Ele nos vê cutucando a bênção, que não é, obviamente, somente a presença de Deus, mas é também aquilo que o Senhor Deus fala a nosso respeito e o resguardo que Ele tem para conosco, para evitar que sejamos tragados pelo diabo. Amém? Estamos assim dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da Bíblia Sagrada, porque acima de tudo é isso, né? Em uma das mensagens eu até mencionei, já deixei o aviso, olha, vamos findar o ano de 2020 lendo a palavra de Deus, não será diferente, amém? Estamos aqui navegando nas águas do Espírito, dentro da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo que estavam ali em Colossos, Grécia Antiga. Amém? Capítulo 4, que tem coisas profundas, tem pérolas para nos deixar, para sairmos de 2020, adentrarmos 2021. Palavras ditas e escritas por um homem que andava debaixo da potente mão do Senhor. Um homem que obedecia ao Senhor e que tornou-se apaixonado pelo Senhor depois de ter um encontro com Cristo e ver a inutilidade da vida dele, ele sem o Senhor e principalmente ele levantado contra o Senhor. Então ele diz aqui na sua epístola, capítulo 4 de Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui acontece. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações,
para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a igreja dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém? O apóstolo Paulo é maravilhoso, né? Eu pelo menos considero, e eu, além de dizer que gostaria muito de ter a unção dele, ser uma Sônia, mas na verdade representando o apóstolo Paulo, né? Eu sempre digo assim, lá no céu eu quero conversar bastante com ele, porque aqui na terra eu já enfim, fico tão admirada com o caráter dele, com as posturas que ele adotava, não é? Talvez nós não devêssemos esperar isso dele, o Ananias, a quem Jesus requereu que cuidasse do apóstolo Paulo, logo quando Paulo teve o um encontro com Jesus, e aí ele caiu do cavalo e perdeu a visão. Teve dúvida, teve receio, Senhor, mas esse homem, ele está açoitando a igreja, ele está fazendo coisas terríveis contra a igreja. E o Senhor Jesus foi e falou: vai, porque este para mim é um vaso de honra, aleluia, para levar o evangelho aos gentios, né? Aos que não são judeus, né? Aproveitando ali o conhecimento dele, que era um poliglota, aproveitando ali como é que se diz, o poder que ele efetivamente tinha no cargo que ele ocupava, né? Que obviamente ele parou de ocupar, porque quando conheceu a Cristo, ele abandonou todo o Paulo antigo, né? E a vida antiga dele. E esta, querida, é uma característica das pessoas que conhecem a Jesus. E é, na verdade, um sinal que se pode buscar nas pessoas quando elas estão na igreja, né? O tipo de esforço que elas são capazes de fazer pelo Senhor. A gente fala muito a respeito de dízimo e oferta. Eu particularmente falo porque eu sei que a igreja tem os seus compromissos, né? E não apenas isso. Essa semana eu escrevi uma mensagem no meu Facebook, onde eu falei a respeito da construção do templo pelo rei Salomão, não é? O rei Davi desejou construir o templo e Deus foi e disse a ele: olha, você não, porque você é um homem de guerra, você tem sangue nas mãos, então vou deixar para o seu filho. E efetivamente o reinado de Salomão foi um reinado de paz, foi um tempo efetivo de paz para Israel. E durante 40 anos ele construiu o templo, né? Eu tenho essa passagem bíblica com muito carinho no meu coração, né? Porque a gente vê ali pessoas amando ao Senhor, né? Pessoas amando a Deus, desejando cuidar das coisas do Senhor. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, entrando no templo, antes dele entrar no templo, eu entendo que ele ficou observando, e enquanto observava e as pessoas não perceberam, ele foi preparando um azorrague, não é? Como é que se diz? Um chicote. E quando o chicote já estava pronto, ele saiu derrubando as coisas que estavam nas mesas dos cambistas. E a palavra dele, quando questionaram por ele estar fazendo aquilo ali, foi unicamente essa: o zelo da tua casa me consome.
né? Quer dizer, ele tinha tanto amor pelas coisas do Senhor e ele tinha também pelo templo. Ele tinha pelos rituais, pelo que nós chamamos de, como é que se diz, oráculo, não é? Jesus, aos 8 dias de vida, né? Ele foi apresentado no templo, como todas as outras crianças. O Senhor Jesus também passou, nesse 8º dia, pela circuncisão. Então, ele não era diferentão, né? Ele não era aquela pessoa que se isolava, que não queria convivência com as pessoas. Tanto que nós vemos, né, que em João 2, primeira aparição, vamos chamar assim, pública do ministério dele foi em um casamento. O casamento não era apenas o noivo e a noiva, né? Haviam convidados, ele foi convidado juntamente com os discípulos e a mãe dele, os irmãos dele, né? A família dele. Então, o Senhor Jesus nunca falou, né? Eu sempre defendo isso, o Senhor Jesus nunca falou mal das coisas de Deus, né? E ali, quando ele jogou as coisas no chão, ele não jogou porque ele estivesse repudiando as coisas que ele jogou no chão. Ele estava repudiando o ato das pessoas que ali estavam ganhando dinheiro com as coisas do Senhor. Por exemplo, no caso dele, quando ele foi apresentado, ele foi consagrado no templo, não foi fora do templo, não foi lá na rua, não foi em lugar nenhum na casa dele, não foi dentro do templo. A família dele apresentou as rolinhas, os pombinhos, enfim, o que representava a condição econômica dos pais dele, mas dentro daquilo que a lei estabelecia, né? Já que estamos dentro de um projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, recomendo, leia a Bíblia desde Gênesis. E aí você vai conhecer alguns tantos detalhes que eu tento pincelar nesse nosso projeto, né? Como esse de agora. A lei fala quanto à consagração das crianças, a consagração do macho, a consagração da fêmea, né? O processo dos judeus de ensino dos seus filhos, e depois de eles terem passado pelo processo de ensino pelo próprio pai do que era Deus, né? Eu cheguei até a ler por aqui, Êxodo 13, onde está escrito, quando seu filho te perguntar o porquê da Páscoa, da festa dos tabernáculos, disso, daquilo, você vai dizer que é uma gratidão, é um ato de gratidão seu, porque Deus tirou você do deserto, tirou você lá do Egito, onde você vivia como escravo, né? Então, passado o período de ensino dos pais aos filhos, um dado momento chega a maturidade espiritual, ou seja, aqueles filhos, meninos e meninas, tendo ouvido todo o ensino que era falado para os filhos, ou seja, haviam reuniões, né? Não era um negócio assim feito à la vontade, né? De qualquer maneira. E depois disso eles demonstravam a sua maioridade no bar mitzvah e bar mitzvah, que são as duas opções da menina e do menino e da menina, né? A maioridade espiritual. A partir daí eles passam a dar sozinhos, a buscar o aprimoramento, o aprofundamento naquilo que os pais os ensinaram, né? E então podem chegar a rabinos, podem chegar a mestres, né? Como, por exemplo, o profeta, né? O João Batista, ele certamente seria, com certeza, um sumo sacerdote. Mas Deus não havia trazido João Batista à terra para ser sumo sacerdote. Trouxe João Batista para anunciar Jesus no deserto, né? Então ele foi retirado dali, aonde naturalmente ele seria conduzido a esse cargo. Então, atingida essa etapa de crescimento espiritual fomentado pelos pais, os filhos vão crescendo e podem chegar à condição, como eu falei aqui, de mestre, de rabino,
de sacerdote e tal, etc. Não é? Jesus também estava a parte desse trâmite, porque o João anunciava Jesus, e Jesus, obviamente, aparecia, ele andava pelo deserto, ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, realizava os milagres, as curas, ele visitava as pessoas, tinha contato com as pessoas. Ou seja, o ministério de Jesus, o tempo todo, foi ele lidando, interagindo com as pessoas, né? Mas exclusivamente no episódio em que ele joga as coisas que estavam sobre a mesa pelo chão, era pelo zelo que ele tinha com respeito à casa de Deus. O zelo da tua casa me consome. Então, aqueles que pensam que o Senhor Jesus repudia a igreja, que o Senhor Jesus não está nem aí para a igreja, não continuem pensando assim. Tanto que o próprio Senhor Jesus diz para os discípulos, em especial para o apóstolo Pedro, olha, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, não temos parâmetro algum, não temos sinal, qualquer que seja, por menor que seja, de que o Senhor Jesus era contrário à igreja. Amém? Nessa mensagem que está no Facebook eu falo sobre isso, né? E eu gosto bastante também, então eu falo sobre dízimo, mas são muitas as coisas sobre as quais se deve falar, que se deve buscar, né? Porque ir à casa do Senhor é um oráculo, né? Porque quando o rei Salomão fundou o templo, né? Construiu o templo, levou 40 anos, isso foi feita uma inauguração e Deus foi lá. Deus participou da inauguração, Deus falou com Salomão, Deus falou com o povo. E ele continua fazendo isso. Ele continua indo à casa de oração para todos os povos. Deus falou na consagração do templo que o estrangeiro e toda pessoa que adentrasse aquela porta, se fizesse uma oração, ele ouviria. Então, nós não devemos deixar de ir à igreja e nem devemos deixar de falar bem da igreja. Amém, querido, querida? Em nome de Jesus, a igreja, a ida à igreja é um oráculo. Ir à igreja me faculta o direito de ouvir Deus falar, porque a igreja é a casa do Deus vivo. Amém? Vamos sempre manter isso no nosso coração, a fim de que sejamos sempre pessoas abençoadas, com grande potencial de nos tornarmos abençoadoras, né? Os adolescentes, né? Os meninos e as meninas judeus e judias, eles tinham potencial de serem abençoados. Eles eram abençoados pelos pais que lhes falavam aquilo que está na palavra de Deus, porque tudo que está de Gênesis a Apocalipse é para nos abençoar, nos guardar, nos proteger. E eles tinham potencial para serem abençoadores a partir dali. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos à casa do Senhor. Vamos orar, falar com Deus. Jesus ensinou isso, né? Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, se oração também não fosse uma coisa boa, Jesus não teria orado tanto como ele orou, e é para nós um exemplo de uma vida ligada com Deus, né? Cante louvores, né? Está dirigindo, está lavando roupa, lavando louça, está dentro da sua casa, se arrumando, se organizando, ouça louvores. Eles com certeza vão te ajudar a entrar no Santo dos Santos. Amém? Valorize tudo quanto há na igreja. Valorize as pessoas que estão lá.
Quem está lá está servindo aos irmãos. Eu gosto muito dessa expressão que o apóstolo Paulo usa, né? Servindo aos irmãos. E eu gosto muito do Salmo 100, eu vou até ler, porque esse salmo é lindo, lindo, e ele fala conosco sobre isso que eu estou dizendo aqui. Ele diz para nós servirmos a Deus com alegria e nos apresentarmos a Ele com cânticos, né? E não nos apresentarmos mal-humorados, aborrecidos, porque temos que ser dizimistas. Na verdade, querido, você é dizimista se você quer, né? Se você quiser receber a benção de Deus, ser abençoado por Deus. Ah, Sônia, mas eu posso ser de diversas outras maneiras. Sim, mas quando nós lemos e vamos ler, quando acabar Colossenses, nós lemos o apóstolo Paulo falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E ali ele diz que Jesus recebeu o que ele recebeu, que foi o reino que Deus deu a ele, porque ele obedeceu. Não está dito que foi porque ele era rebelde, desobediente, que só fazia o que dava na cabeça dele. Lucas 2:52 diz, depois que os pais dele ficaram, acho que 3 dias procurando por ele, quando voltaram para Jerusalém, o encontraram no templo, e ali ele estava fazendo bar mitzvah. Amém? Estava com 12 anos a idade que o menino faz o seu bar mitzvah. E ali ele estava interrogando os doutores da lei. E sendo interrogado por eles, ele também passou por uma sabatina. Não sei se aqueles homens entenderam que estavam diante do próprio Deus, né? Mas eles ficaram admirados com o conhecimento do Senhor Jesus, com a unção dele, como aconteceu numa outra vez, que as pessoas falaram, né? Este aí fala com autoridade, não conforme os escribas, né? E uma certa vez que ele estava na sinagoga, um sábado, e foi dado a ele o livro da lei, né? E era, me parece que Isaías, o livro do profeta Isaías, ele leu, depois que terminou de ler, ele falou: hoje se cumpriu em mim essa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração. Olha que coisa linda, né? Então, nós temos a palavra nos mostrando a alegria que Jesus sentia e a obediência que ele manifestava no trato dele com as coisas de Deus. Todas as coisas. Que se não fosse todas as coisas, ele não faria o azorrague e não derrubaria as coisas que estavam sobre a mesa dos cambistas e não reclamaria com eles. Ele não estaria nem aí para o que estaria acontecendo de errado ali naquele lugar. Amém? Mas ele não foi ali para maltratar os bichinhos, para maltratar ninguém. Ele nunca fez isso, jamais se vai achar qualquer registro disso, porque ele é o próprio Deus. Ele era Deus caminhando aqui na terra, né? Então ele tinha autoridade para fazer o que ele bem entendesse, e ele fez tudo quanto ele viu Deus fazer. Está escrito na Bíblia que nada do que foi feito seria feito sem ele presente. Então ele participou da criação de todo o universo. Jesus tem categoria para ser o nosso Deus. Amém? E aí o Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, se nós interrompemos a nossa caminhada com o Senhor, como é que ele vai continuar manifestando a sua fidelidade junto a nós? Ele continua fiel porque é do caráter dele, é um atributo de Deus. Mas eu já falei uma vez com a pessoa, eu falei assim: olha,
Deus não é um limpador de caca, não, né? Você acha que você vai ficar a vida inteira fazendo coisa errada e Deus é obrigado a te perdoar, mesmo que você não peça perdão a Ele. Não existe essa perspectiva, né? A perspectiva é eu me manter na presença do Senhor, entrar nos seus átrios, amar, como está dito aqui, né? Celebrar com júbilo a Deus, servir a Ele com alegria, apresentar-me diante dele com cântico, entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Aqui é a casa dele, querido, querida, né? Entrai pelas portas da sua casa, a casa de oração para todos os povos, que Deus pensa em todo mundo. Ele não pensa só em um grupo, não. Amém? Não pensa só em uma ou outra pessoa, ele pensa em todos. Mas nós também temos que pensar nele, não é mesmo? Então, hoje, nós estamos com essa palavra aqui, essa palavra em que nós temos o apóstolo Paulo falando com os crentes, com pessoas que criam em Jesus, que serviam ao Senhor, que sentiam prazer, alegria em estar na casa do Senhor. Ah, Sônia, mas também haviam as igrejas nas casas. Haviam as igrejas nas casas em razão de um contexto, que era o contexto da perseguição. Mas em nenhum momento vai se ver Deus dizendo para as pessoas virarem as costas para a casa dele. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Amém? E o apóstolo Paulo fala aqui, né, que eu acho interessante a gente falar, né? No versículo 12, ele diz assim: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Né? Saudai as pessoas que são servas de Cristo Jesus. Não vire as costas para o cristão. Não tenha raiva, ódio, nojo do cristão. O cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor de Jesus. E Jesus é o próprio Deus. Nunca aceite palavras contrárias à casa do Senhor, aos oráculos de Deus. Como eu falei, o dízimo e as ofertas são oráculos de Deus. Deus responde, até porque está escrito na palavra. Ah, Sônia, mas foi para os hebreus. Não, não foi não. É para nós. É interessante, né? O mesmo apóstolo Paulo escreveu também aos crentes que estavam em Roma, na Itália, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes de Roma, toda a carta é maravilhosa, né? Não dá para escolher um capítulo, mas o capítulo 8, e no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala de um jeito tão lindo, todos os versículos são maravilhosos, mas tem um que diz assim, a partir do 32, ele diz assim, no 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele está falando de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho é Deus, não é? Antes, por todos nós, eu, você, toda a humanidade, né? O entregou o quê? Primeiro o enviou à terra, e na terra ele não veio para passear. Ele veio cumprir a sua missão de retirar o pecado do mundo, né? Nos libertar da maldição que foi lançada sobre nós, descendentes de Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, ao qual Deus deu uma orientação e ele não seguiu, infelizmente. E por causa da desobediência, não estou falando que era por causa da obediência, não. Por causa da desobediência, toda a humanidade ficou amaldiçoada. Né? Toda a humanidade ficou amaldiçoada por causa do pecado de Adão, que foi desobedecer a Deus. Então Deus mandou Jesus, o segundo Adão, e este segundo Adão obedeceu a Deus em tudo.
Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa imaginar aonde quer que seja. Então Jesus, ele é o Filho de Deus que obedeceu a Deus, e por ter obedecido a Deus, ele está habilitado a fazer o que ele quiser. Eu estou ocupada. A fazer o que ele quisesse, porque ele fazia o que ele via Deus fazer. Ele não fazia o que ele queria fazer. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando isso. Porventura, Deus não nos dará graciosamente com Jesus, a quem ele entregou a morte na cruz, né? Todas as coisas? Será que Deus apenas deu o seu filho à morte, né? Junto com aquilo ali, Deus não deu também a nós, né? Outras tantas coisas, né? Bênçãos que estão atreladas à figura de Jesus Cristo, ao reino de Deus que ele veio representar aqui na terra? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui já está falando de nós cristãos, né? Assim somos vistos como ovelhas a serem levadas para o matadouro. Mas quem é que provoca isso? É Satanás, né? A perseguição, o anticristo, os anticristos, né? Os que agem sob o espírito do anticristo, né? Mas, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Fique com esta mensagem, meu amado e minha amada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje é o último dia do ano 2020. De fato, um ano difícil, mas nós temos diante de nós a perspectiva de maiores dificuldades à medida que vai se aproximando o dia da vinda do Senhor, o dia da manifestação da justiça de Deus. Amém? E essa justiça que será manifestada é inclusive no sentido de, ora, eu vivi o tempo todo a minha vida na terra que é de Deus, mas não estando nem aí para Deus. Aí chega um momento, que é o momento que Deus estabeleceu, eu não estou com Ele, eu vou ser livrada naquela condição terrível que vai surgir? Não, não é? Por isso que Jesus fala, inclusive, porventura o Filho do Homem achará, como é que se diz, fé na terra quando Ele vier? Então, nós precisamos nos manter perseverantes, perseverar na busca do Senhor, continuar indo à igreja, continuar sendo dizimista, continuar sendo ofertante, continuar sendo servo de Deus, continuar louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a face do Senhor em todo o tempo, né? Conforme está no Salmo 100. Louvando ao Senhor com alegria e nos apresentando a Ele com hinos, com salmos, com cânticos, em todo o tempo. Ele diz, eu gostaria de deixar aqui para você, para finalizar, no Salmo 37 está escrito assim, verso 3, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos adentrar 2021 nos alimentando da verdade, amém? Habitando na terra que é de Deus, mas alimentando-nos da verdade, não da mentira. E a palavra de Deus é a verdade. Não rechacemos a palavra de Deus, nem todos os elementos que compõem os oráculos de Deus. A palavra de Deus é um oráculo.
Nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, Deus nos responde quando oramos. A oração é um oráculo, nós oramos, Deus fala conosco. Nós louvamos e aí Deus vai e fala conosco, ministra o nosso coração. Nós somos dizimistas, ofertantes, nós vamos à casa do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros, ao invés de guerra, de confusão uns com os outros, e Deus responde. O Salmo 133 diz isso, né? Porque é no meio, né, eu vou ler. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na comunhão entre os seres que Deus colocou aqui nesta terra para viver, para habitar aqui, para se alimentarem da verdade, e a verdade também é Cristo, receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ali amarem-se uns aos outros, amar a Deus e também amar o seu próximo, né? Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Em nome de Jesus Cristo. No Salmo 131, ele fala assim, eu gosto muito, o Salmo 130, verso 7 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, aquelas coisas ruins que nós fazemos. Mas também a Bíblia nos mostra os livramentos, nos mostra, né, no Salmo, por exemplo, 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia, né? A sombra do Onipotente, não é a sombra de uma árvore, né? Tem até música assim, não, é a sombra do Onipotente, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz a respeito de Deus, diz para Deus, meu refúgio, meu baluarte, está se declarando a Deus, Deus meu em quem confio. Deus, eu confio no Senhor, eu não confio naquilo que eu estou vendo, eu não confio em carros e cavalos, eu não confio no dinheiro que eu tenho, eu não confio na beleza, na saúde que eu tenho, eu não confio nos títulos que eu tenho, na instrução que eu tenho, eu confio no Senhor, pois Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é situação que é armada para cairmos, para sermos envergonhados. Ele te livrará desses laços, se você descansar à sombra do Altíssimo. Deus é o Altíssimo. Mas como assim, Sônia, descansar à sombra do Altíssimo? É deixar Deus fazer. Amém? Dia desse uma pessoa falou comigo assim, mas eu não vou ficar esperando. Você tem que esperar, não é? O Salmo 27 diz isso, espera, pois, Israel no Senhor. Muitos salmos dizem a mesma coisa, espera, pois, Israel no Senhor. Amém? Nós, os gentios, né? Não somos judeus, nós somos Israel de Deus, fomos eleitos por Deus, nós somos muito importantes para Ele. Então, se somos importantes para Ele, conforme disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, será que Ele não nos daria com o Cristo todas as demais coisas? Você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de um emprego, você precisa da restauração do seu casamento, você precisa da compra de uma empresa, da ampliação das instalações da sua empresa, das instalações da sua casa, você precisa pagar a faculdade do seu filho. Tudo isso o Senhor vai providenciar para você, né? Mas está escrito na palavra de Deus, Salmo 37, versículos 16 e 17. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Eles não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome eles se fartarão. Que a palavra de Deus diz, né? Aos seus eleitos,
Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto estão vivendo para fazer a vontade do Senhor, né? Não para fazer a própria vontade. Eu vou aqui orar por você, por mim, nesse que é o nosso último dia do ano de 2020, pedindo a Deus que a palavra dele habite ricamente em nossos corações, né? E nós tenhamos a palavra. Eu congreguei numa igreja missionária evangélica Maranata, aqui no Rio de Janeiro, pastor Paulo César Brito, e ele tinha uma doutrina, né, eu chamo de doutrina, com as crianças, para que elas aprendessem. Ele, na verdade, estava fazendo o que consta de Êxodo 13, né? Como pai espiritual, ele estava estimulando as crianças a crescerem no conhecimento da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, estimulando os pais a fazerem o que está escrito em Êxodo 13. Então, o que ele fazia? Ele chamava as crianças no domingo à noite e as crianças ali recitavam versículos da Bíblia Sagrada. E isso é lindo, porque, dentre todas as coisas, elas aprendiam a dominar-se em público, a falar em público, perder a vergonha, a timidez e por aí vai. Então, a palavra de Deus, querido, querida, em tudo é excelente para nós, para as nossas vidas. Precisamos valorizá-la, que no ano de 2021 essa seja a pauta da sua vida, que você acumule virtudes, e as virtudes, elas vêm do conhecimento de Deus, amém? E o conhecimento de Deus vem com a leitura da Bíblia Sagrada, aonde estão todas as virtudes registradas. Nós vamos lá e pegamos se quisermos. É uma mesa farta, aonde podemos nos servir à vontade. Amém? O nosso projeto de incentivo à leitura da Bíblia Sagrada continua. Vamos adentrar 2021 como nós estamos encerrando 2020, mergulhando na palavra de Deus, que é maravilhosa, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tem que ser a palavra de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra com você, desejando a você um feliz 2021. E esses últimos momentos de 2020, que você faça uma oração. Eu vou à igreja. No primeiro minuto do ano de 2021, eu vou estar na casa do Senhor, como forma de mostrar para Ele que eu tenho zelo pelas coisas dEle. Amém? Que você faça o mesmo. Com certeza, há várias igrejas próximas à sua casa, aonde você pode se dirigir. No ano de 2004, meu pai faleceu, eu fui para a cidade onde eu nasci, muito longe, cheguei lá, ele já havia sido enterrado. E aí, 26 de dezembro que ele faleceu. Então, quando eu cheguei, ele já havia sido enterrado, me restou estar num lugar que não tinha e não tem ainda hoje, tanta opção de transporte para que eu pudesse voltar logo em seguida. Então, me pediram para que eu ficasse lá enfim, para situações que aconteceriam depois disso, e eu ali estava para então passar o ano novo. E a viúva do meu pai chamou uma vizinha evangélica e pediu que ela cuidasse de mim naquele período, porque ela sabia que na qualidade de evangélica eu iria para a igreja evangélica passar a noite de Réveillon. E então foi estabelecido isso, a pessoa iria me levar. Eu não fui, porque eu entendi no meu coração que, já que era tão raro aquele momento de estar com os meus irmãos da parte de pai, eu iria ficar com eles aquele momento. E foi maravilhoso, que foi um momento que Deus me deu a palavra e eu preguei para eles ali, e tivemos uma linda comunhão de restauração, de perdão, enfim, de encontrar as pérolas do perdão, encontrar as pérolas do amor, encontrar as pérolas da amizade, encontrar as pérolas do respeito. Amém? Que 2021 seja um ano em que você acumule virtudes e você tenha a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Conforme aqui o Epáfras, que você seja um dentre os, conforme ele diz, não é? Que você seja um dentre os servos de Cristo Jesus. Principalmente isso.
De todas as coisas que eu falei, a mais importante é essa, porque você vai precisar ser servo de Cristo no ano de 2021. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus por estar desviado ou desviada dos caminhos dele e volte correndo enquanto dá tempo, porque perto está o Senhor. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é Sônia Fiuza, sua querida amiga. Espero que eu seja de fato querida. Você é uma pessoa especial para mim, porque é quem também se alimenta daquilo que Deus coloca no meu coração, que são os conteúdos do meu Facebook, também do meu YouTube e WhatsApp. Eu desejo a você toda a alegria do mundo, toda a paz do mundo e toda a saúde do mundo no ano de 2021. E vou fechar esta mensagem orando para que Deus consolide tudo o que Ele já fez até aqui em seu favor, mesmo que você ainda não tenha visto, amém? Papai, em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, pedindo ao Senhor bendito Pai, pela vida da pessoa que tem me acompanhado em toda a minha trajetória no ano de 2020 e tenha, ó Senhor Deus, dado ouvidos àquilo que o Senhor tem falado através da minha boca. Peça, Senhor, Pai, que as doenças sejam repreendidas na vida dessa pessoa, a falência seja repreendida na vida dela, o divórcio, a separação, as brigas, as confusões, o medo, o pânico, o terror noturno, o pavor noturno, a depressão, todas as enfermidades da sua alma, do seu coração. Que 2021 seja um dia de prosperidade para ela, Pai, em todos os sentidos. Que em 2021 o Senhor a veja distribuindo virtudes da parte do Senhor, as virtudes daquele que eu peço ao Senhor, que hoje, a partir de hoje, o Senhor a chame do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de paz, de alegria, de gozo e paz no Espírito Santo. Paira sobre ela, Senhor Deus, aleluia, o teu Espírito e sobre toda a casa dela. Que haja manifestação do Senhor e ela, buscando os teus oráculos, ela encontra o teu rosto favorável a ela, em o nome de Jesus Cristo. Aproveito, Pai, para te agradecer por mais um ano na minha vida. Agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por aqueles pelos quais eu oro e intercedo. Em nome de Jesus, Papai, contando com o Senhor nesse novo ano, novo tempo de esperar, pois, no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido, querido? Fique na paz. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Aleluia. Volte-se para Jesus.